Diferenças que existem entre os católicos e os evangélicos, ou os católicos e os protestantes. Há uma diferença entre protestantes e evangélicos? Basicamente não, né? Porque o movimento protestante é o movimento da reforma que começa com Lutero no século XVI, em 1517, e surgem a partir de Lutero algumas igrejas que se tornaram, vamos dizer assim, igrejas históricas, né? Uma igreja reformada, a igreja presbiteriana, a igreja batista, a igreja anglicana, são igrejas históricas, né? Depois surgiram outros movimentos que deu surgimento às chamadas igrejas não denominacionais, né? Como as igrejas evangélicas, a partir do movimento pentecostal, que já no século XX, no início do século XX, surgem as igrejas pentecostais, como a Assembleia de Deus, Congregacional, todas essas igrejas, Deus é Amor, etc. Igrejas de natureza não denominacionais e neopentecostais, pentecostais e neopentecostais, que são as igrejas chamadas igrejas evangélicas. São as igrejas que não têm existem hoje as igrejas históricas, as presbiterianas, batistas, etc., e as igrejas evangélicas, que são essas igrejas mais recentes, né, que surgem no início do século XX. Mas, basicamente, tudo começa com Lutero no século XVI, em 1517, esse movimento que se separa da Igreja Católica. Eu creio que a grande distinção é entre os católicos e os evangélicos. E aqui, considerado evangélicos, todas as igrejas não católicas de caráter protestante, né? A partir da reforma de Lutero. Qual é a diferença entre essas igrejas e a Igreja Católica? A diferença, eu creio que a diferença fundamental ela tem 2 pontos básicos. São várias diferenças, e diferenças importantes. Mas eu diria que tem 2 pontos fundamentais que explicam por que nós não podemos dizer que a fé evangélica e a fé católica é a mesma fé. Embora nós tenhamos alguns pontos em comum, e eles são aliados importantes em algumas lutas nossas. Luta pela defesa da família, luta pela defesa da vida, luta pela defesa da liberdade religiosa, luta pela defesa do cristianismo em relação ao mundo, em relação à hostilidade que existe contra a fé cristã no mundo. Então, eles são nossos aliados em tudo isso. Na ONU, por exemplo, a Igreja Católica tem um papel importantíssimo na defesa da fé cristã, e nós temos que reconhecer isso. E nós temos um credo em comum, que é o credo dos apóstolos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Esse é o mesmo credo, tanto dos católicos quanto dos evangélicos, embora os evangélicos não, na parte do credo que diz creio na Santa Igreja Católica, muitos dizem creio na Santa Igreja Universal. Universal aqui é no sentido de todos os cristãos de todo o mundo, né? Por isso se fala, a palavra católica significa universal. Esse é o sentido da palavra no grego. A palavra católica é uma palavra grega que significa universal. Então, quando eu falo creio na Santa Igreja Católica, não estou dizendo que creio na Santa Igreja Católica Romana, eu estou dizendo que estou crendo na igreja formada pelo universo de todos os cristãos no mundo. Veja como a gente não tem, às vezes, uma clara noção dos termos que nós usamos, né? Então, nós temos isso em comum com os católicos. Então, é importante estabelecer o que nós temos em comum para depois definir quais são as diferenças. Como eu disse, nós temos em comum várias lutas pelos valores da nossa fé. Nós temos em comum um credo que é super importante, é um credo histórico estabelecido nos primeiros séculos, por isso se chama Credo dos Apóstolos, porque é um resumo do ensino deixado pelos apóstolos. Temos tudo isso em comum com eles, mas temos algumas diferenças fundamentais. A primeira diferença fundamental é a questão da interpretação e do valor que se deve dar às Escrituras como padrão, como régua para medir a validade de um ensinamento e a validade da fé. A validade de uma doutrina, de um ensino, é estabelecido por qual medida, né?
Como é que eu meço se o ensino é verdadeiro ou falso? O evangélico tem uma régua muito bem definida, que é a Bíblia. É a Bíblia que estabelece o padrão de julgamento da validade de qualquer ensino, de qualquer doutrina. Se não bater com a Bíblia, não tem valor. Eu encontro onde na Bíblia esse ensino? Não encontro na Bíblia, então não é bíblico. Se não é bíblico, eu não aceito. Os católicos não. Os católicos pensam diferente. Eles não usam apenas as Escrituras como padrão para julgar a validade de um ensinamento. Eles usam a Bíblia, mas os ensinos do magistério da igreja no decorrer dos séculos e a tradição da igreja. É a partir dessa concepção de que a tradição tem o mesmo valor, a tradição dos ensinos feitos pela igreja no decorrer dos séculos tem o mesmo valor que a Bíblia, é por isso que eles aceitam a Maria como rainha celestial, a veneração a Maria. Eles não dizem que adoram, eles dizem que veneram a Maria, né? A veneração aos santos, a oração aos santos, nada disso você vai encontrar na Bíblia. Isso não está nas Escrituras. São coisas que eles praticam com base em fatos posteriores às Escrituras. Há experiências, há revelações que eles acreditam serem válidas, porque recebidas por santos ou por outras pessoas, ou porque ensinado pelo Papa, né? Nós não cremos assim. A única autoridade para medir a validade de um ensinamento sobre Deus e sobre a fé, para nós evangélicos, são as Escrituras sagradas, é a Bíblia. Não está na Bíblia, contraria a Bíblia, entra em choque com a Bíblia, nós não aceitamos como válido. Mas esse é um ponto fundamental que nos difere da Igreja Católica. Outro ponto que nos difere profundamente é a questão da justificação pela fé. A justificação para o cristão se dá através... O que é justificação? Eu sou pecador e por isso estou separado de Deus. Como é que eu faço para resolver o problema do pecado e ser aceito por Deus? Esse é o grande drama humano. Eu sou pecador, o meu pecado me separa de Deus, Deus não me aceita por causa do meu pecado. Como é que eu faço para resolver isso, para poder ter acesso a Deus, para poder me relacionar com Deus? Para os católicos, você precisa ser, sim, justificado pela fé em Jesus Cristo, mas você precisa de obras também, você precisa mostrar isso com as suas obras. É importante que você apresente obras que mostrem que você é uma pessoa salva, né? Para você ser salvo. Para o evangélico, não que as obras não sejam importantes, são importantes, mas não são meio para a salvação. Eu sou aceito por Deus por conta da obra redentora realizada por Jesus Cristo na cruz. Não sou eu que vou me salvar com as minhas obras, mas apenas Jesus Cristo me salvou pelo seu sacrifício na cruz. Se eu crer no sacrifício de Jesus, é a fé na graça de Deus que me salva. Eu ter a fé que Deus graciosamente, de graça, não porque eu mereço, mas por causa da graça de Deus eu sou salvo. Essa diferença, eu serei salvo. Essa diferença é importante entre nós e os católicos. Porque veja só a doutrina do purgatório, por exemplo. A doutrina do purgatório significa que você vai passar um tempo depois de morto sofrendo no purgatório até que você possa ser, como é que eu posso dizer? Livre dos pecados que você levou quando você morreu. Essa doutrina para o evangélico não faz sentido, porque o que me salva do meu pecado não é o sofrimento que eu tenho, mas é o sofrimento que Jesus teve na cruz. Por isso nós não cremos no purgatório, né? Porque o purgatório, na verdade, é um ensino que prova que eu estou me salvando com o meu sofrimento. E isso é incompatível com a obra de Jesus na cruz, na visão dos evangélicos. Outras doutrinas, né, outras coisas existem de diferença, como a autoridade do Papa, como o único líder da igreja verdadeira. Essa é uma doutrina católica, como o único sucessor de São Pedro na terra, como vicário de Cristo, né? Vicário significa aquele que substitui, né? Como substituto de Jesus na terra. Nós não cremos nessa doutrina, obviamente, não cremos que o Papa seja o vicário de Cristo, nem o sucessor de São Pedro,
nós não cremos no celibato sacerdotal e outras coisas. Nós não cremos na veneração aos santos, nós não cremos que deve ser feita a oração aos santos, nós não cremos que devemos orar pelos mortos, porque a decisão sobre o destino de uma pessoa acerca da sua salvação é resolvida em vida. É ele que decide, é ele que escolhe se ele vai aceitar ou não a salvação que Jesus oferece através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Então são essas diferenças, não dá para abordar todas, mas essas que eu apresentei são as mais básicas e mais fundamentais, lembrando sempre que nós temos algumas coisas em comum com os católicos e eles são aliados em algumas lutas, mas existem essas diferenças fundamentais que, de uma certa forma, ainda nos separam. É isso. Na semana que vem, nós estaremos respondendo uma pergunta sobre a expressão abominável da desolação, que você vai encontrar no livro de Marcos e no livro de Mateus. O sacrilégio terrível, em outras traduções falam, né? O que significa essa referência de que falou o profeta Daniel, o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, que estaria no templo? O que significa isso? Pense e creia.